Boa noite a todos. Finalmente, né? Finalmente não, já, né? Já estamos na última reunião do ano. Eu achei que passou rápido esse ano. Então, hoje nós estaremos estudando com a nossa irmã Rosa Silveira, o livro Renovando Atitudes, e trará o tema Amar, Não Sofrer. No próximo sábado, estudaremos com a Jane Dias, Lágrimas é o tema. E na terça-feira da semana que vem, eu que trarei o estudo Os Opostos, tá? Nós queremos lembrar que as nossas reuniões públicas, a gente não para, tá? Com as reuniões públicas, teremos às terças-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 9h da manhã, as nossas reuniões públicas normalmente. Os estudos estão, né, nós estamos em recesso. Voltaremos lá para fevereiro, tá? Mas continuamos com as reuniões públicas, como já falei, e também as irradiações das quartas-feiras. Então, quem tiver seus nomezinhos, né, de seus queridos que precisam de prece, né, de recuperar saúde, pode entrar em contato e nos mandar os nomezinhos, né? Às quartas-feiras a gente faz essa irradiação. Nós queremos lembrar que nós estamos recebendo as doações de cascas de frutas, legumes, cascas de ovos e pó de café usado para a manutenção dos nossos jardins. Lembramos também, quem puder trazer o seu copinho, sua garrafinha, não é? Para que a gente utilize o mínimo possível de plásticos, né? Jogar aí no meio ambiente, tá? Outra coisa que nós queremos lembrar é de quem... para compartilhar, né? Ir lá, curtir, compartilhar, comentar lá no nosso Facebook, Instagram, YouTube, né? Para ajudar a divulgar a nossa doutrina espírita. Também, né? Para nossa casa ficar conhecida, é uma casa tão bacana, né? E todo lugar que tem a doutrina espírita é um lugar muito bacana, né? Então, assim, para a gente divulgar a nossa casa, divulgar a nossa doutrina espírita. Nós, então, vamos à leitura da página de hoje, que é do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. É a lição número 102, Nas Contas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam. Relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Graças a Deus. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e agradecer a Deus, nosso Pai,
Agradecer a Ti, Jesus, porque aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, mais um momento de refletirmos um pouco mais as Tuas lições de amor sob a ótica da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por esse momento. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, que a Tua luz e o Teu amor possa se espalhar por todo o nosso planeta. Te pedimos, Senhor, pelos trabalhadores dessa casa, pelos frequentadores, por todos os Teus irmãos, todos os seres viventes em nosso planeta. Que todos recebam, Senhor, as Tuas vibrações de saúde, de paz, de harmonia. Queremos, Senhor, que nos ajude para que possamos estar de corações e mentes abertas ao estudo que acontecerá nesse momento, que possamos compreender bem, e te pedimos pela nossa irmã Rosa, que traz o estudo da noite, que ela seja intuída, auxiliada pelo seu mentor, pelo mentor da nossa casa, na transmissão dessas reflexões da noite de hoje. Abençoa-nos a todos, Senhor, nos guie, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Rosa, com o estudo da noite. Boa noite a todos. Tá aqui. Nosso tema de hoje é amar e não sofrer, amar, não sofrer, né? Esse amor não é o amor romântico, tá, gente? É o amor universal. Então, eu comecei o meu estudo praticamente copiando, colando, fazendo empréstimo do estudo alheio, né? Eu peguei, acho que é o estudo da Antônia, fiz um empréstimo ali do cartaz dela, né? E já comecei assim, porque eu não lembro qual era o tema dela, desse estudo aqui. Mas, como eu assisto também, né? E aí eu vi e falei, opa, isso tem tudo a ver com o tema que vai ser falado, afinal de contas é o mesmo livro, né? O livro do Renovando Atitudes. Então, o Hamed, né, ele vai fazendo o link, né? Vai dando sequência no raciocínio dele. Então, eu falei assim, vou pegar uma cola, fazer um apanhado dentro do estudo da Antônia, que eu acho que foi a Antônia, sim, e vou começar com a frase, né, do estudo dela, né? E a frase diz assim, exatamente assim. Deixa eu botar isso aqui de cabeça para cima. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos, né? A lei divina pede-nos somente que amemos cada vez mais. Então, assim, isso aqui é basicamente o que a gente vai falar no estudo de hoje, né? Que a lei divina, a lei de Deus, a lei do universo, né? Ela não pede que a gente sofra para poder evoluir, né? Isso aí a gente vai ver que é um entendimento distorcido, mas ao mesmo tempo adequado ao ponto de evolução que a gente estava, né? Então, por a gente estar num ponto evolutivo de uma determinada forma, então esse entendimento fazia sentido, né? Agora vamos ver com a evolução do tempo se ainda faz, né? A dor como elemento pedagógico para o nosso crescimento como espírito, né? Então, se a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos, ela pede apenas que amemos cada vez mais. Ela não está nem dizendo aqui amemos uns aos outros, não, mas amemos cada vez mais, amemos indiscriminadamente, né? É o amor de aceitação, é o amor de caridade, é o amor de compreensão,
né, é o amor que compreende o estado do outro, né, as dificuldades, as imperfeições. É esse tipo de amor, né, é o amor universal. E aí sim a gente vai entrar no nosso estudo, depois desse pequenino resumo que o estudo da Antônia trouxe, a gente vai para o nosso estudo, que é amar, não sofrer, né? Então, a dor como... Peraí, será que eu pulei? Não, né? Eu pulei aqui do meu. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Né? São citações que eu tirei desse item do Hamed, né? A gente sofre porque a gente ainda não sabe amar. Ou seja, a gente sofre porque a gente não sabe perdoar, a gente sofre porque a gente não sabe compreender, a gente sofre porque a gente não aceita que o outro tem o direito de ser, o direito de pensar, o direito de ir, de ter atitudes, de não condizer com aquilo que a gente quer, ainda mais se tratando assim de pais e filhos, né? Geralmente, os pais, os responsáveis, trilham, né, um caminho para os seus filhos, né, natural, né, de pensar, de planejar, mas aí o filho cresce um pouquinho, né, toma sentido de si mesmo, e aí pensa diferente, quer uma outra coisa, e aí os responsáveis falam assim, não, mas eu sou mais velho que você, estou aqui na Terra há mais tempo, sei o que dá certo e o que dá errado. Você é jovem, inexperiente, acha que sabe tudo, vai dar com os burros na água. Né? Então, assim, mas é claro que esse responsável ele está tendo essa atitude na melhor das intenções, né? Com todo o amor que ele entende ter por aquele ser. Mas aquele ser também tem o direito de, quem sabe, né, dar com os burros na água. Só que todo mundo sofre. Então, assim, é esse sofrimento porque a gente ainda não sabe amar. A gente meio que confunde, né, o amor com posse, com domínio, com atitude de soberania em cima do outro, e não é bem assim. Então, sofre também, né, e esse sofrimento não tem nada a ver com evolução. A evolução não necessariamente prescinde do sofrimento, né? Então, sofrer por sofrer não tem significado algum. Então, aí a gente pensa assim, nossa, então como assim? Sofrer por sofrer não tem significado algum. Sofri, passei noites em claro por aquele serzinho ali, zelando por ele, ou enfim, fiz um monte de coisa e agora ele é ingrato comigo, estou aqui sofrendo. Ah, com certeza lá na frente, né, numa outra encarnação, ou depois que eu desencarnar, eu vou ter um bálsamo, algo que compense esse meu sofrimento. Aturei fulano, né, lá no casamento, o esposo aturando a esposa e vice-versa, ou em família, né, aturei lá o parente complicado, a vizinhança, né, morando num bairro onde eu não tinha como sair dali, né, tive que aturar aquela comunidade e tal, difícil. Então, com certeza, em algum momento nessa vida ou em outra, eu vou ter uma compensação. Não necessariamente, porque sofrer por sofrer não tem significado algum. Mas como assim sofrer por sofrer? Eu aturei, eu suportei. Pois é, mas depende de como isso foi feito, né? Não é o sofrer por sofrer. Apesar como a gente viu lá antes, né? Cadê? A lei divina não nos pede sofrimento para poder crescer e evoluir, pede só que ame. Então, assim, se sofreu sem entender, né? Se passou por tudo aquilo sem entender, sem amar, sem compreender, é igual aquela anedota que costumamos dizer, né, dentro da doutrina espírita, né? Vai voltar e passar por tudo aquilo de novo. Se não for numa outra encarnação, pode ser nessa mesma. Circunstâncias virão que estaremos novamente de frente para situações semelhantes, porque não passamos pelaquela provação ou pelaquela expiação da melhor forma possível, ou seja, amando, compreendendo, né? É saber passar pelas situações. Outro item também dentro desse nosso estudo, né? Aprendemos por séculos que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor e castigo. Então, a gente chega nessa reflexão que eu estava falando lá no início, né? Que a gente é ensinado, a gente
chega, né, aqui no planeta e entende que a vida é assim, né? Se não sofrer, se não passar pela dor, não está evoluindo. A gente pode evoluir pela dor ou pelo amor, né? Mas existem circunstâncias que a gente acha, né, que é pela dor que a gente vai evoluir. E aí Hamed fala, né? Aprendemos por séculos, vem sendo incutido, né, de geração em geração, dentro das seitas, dentro das civilizações, né, dos entendimentos, que para a gente reparar o nosso desacerto, os nossos equívocos perante a vida, perante os outros, né, perante a sociedade, perante o nosso irmão, perante a lei divina, é através da dor e do castigo. E aí Hamed vamos discorrer sobre isso, né? Será que é só com a dor e com o castigo que a gente vai avançar, que a gente vai evoluir, que a gente vai subir um degrau? A gente não consegue subir um degrau se não for assim, né? Tem até algumas religiões que acham que se você está sorrindo demais, se está tudo muito bem, está tudo errado. Tem que ter um revés, tem que ter alguma coisa para poder mostrar que estamos evoluindo, que estamos caminhando, porque na tranquilidade, no mar sereno, a gente não consegue. Vamos ver, né? Talvez sim, talvez não, mais ou menos, depende, né? Como que será isso? A dor como punição, né? Amar e não sofrer, a dor como punição. Então, se a gente sofre, é porque a gente está sendo punido por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, nessa encarnação mesmo, ou na encarnação passada, ou numa outra reencarnação bem mais remota ainda, né? Alguma coisa a gente fez, né? Porque nada é gratuito. Então, se a gente está passando por dificuldade, passando por um momento de dor, é porque a gente está sendo punido. Aí, então, a gente pensa assim, bom, se estamos sendo punidos é porque Deus, então, é um Deus que pune. Então, a gente, né, começa a refletir, alguma coisa não vai bater, ainda mais se tratando de doutrina espírita. Dor e punição não bate, porque o Deus espírita, né, que a gente entende, é o Pai amoroso, e a gente vai ver depois, mais para frente, os atributos de Deus. Deus não pode ser um Deus que pune, né? Então, continua Hamed, né, nas reflexões, né? E aí ele vai puxar da onde que a gente vem com vem permitindo que se incute no nosso psiquismo essa questão. Ele continua, né, das religiões idólatras ao Velho Testamento, passando pela mitologia pagã, incorporamos uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir. Então, esse entendimento, esse pensamento, ele vem desde priscas eras, né? Das religiões idólatras pagãs, né? Do paganismo ao Velho Testamento, passando pela mitologia pagã, mitologia grega, mitologia egípcia, né? A gente vai incorporando essa forma de pensar, que a gente só caminha, né? Só evolui espiritualmente através da dor, né? E vai bem dizendo essa dor, né? Se não tiver doendo, se tiver um espinho, se tiver algo acontecendo, né, as nossas dificuldades, a gente quer mais macerar mais ainda, porque é assim que se evolui. E Hamed está dizendo que não é bem assim, né? Exaltar a dor como um dos processos divinos para punir. É como a gente estava falando lá no início, né? Faz sentido lá em priscas eras, né, lá no paganismo, né, quando a gente estava com pouca evolução de entendimento, pensar assim, né? Quantas e quantas vezes não foram sacrificadas virgens, né, sendo sacrificadas para a divindade, para que a situação climática, vamos supor, naquela região ali fosse melhorada. Está tendo, por exemplo, nós estamos passando agora, né, um momento, né, de calor intenso. Aí, digamos que estejamos lá na época, né, do paganismo. Bom, então a gente não tem muito entendimento. Se está acontecendo essa problemática climática do calor intenso, é porque os deuses estão aborrecidos. Precisamos agradar os deuses para que as coisas melhorem, para que mande chuva, para que o clima fique mais ameno. Então, o que podemos fazer, né?
Então, vamos pegar as virgens e agradar a Deus dando-as em sacrifício para que ele amenize o tempo. Era o entendimento da época. Então, assim, se estamos passando um momento de dor, precisamos fazer algum sacrifício para deixarmos de ser punidos, né? E aí vem o Velho Testamento também, que vem aquele mostrando, né? Moisés vem mostrando aquele Deus irascível, que realmente não faz sentido, né? A gente pensa assim, eu estou falando, mas não tem como assim argumentar um criador que seja irascível, né? Porque o criador ele está tendo atributos humanos, né? Porque quem é descompensado, quem acorda mal às vezes, somos nós que somos, né? Imperfeitos ainda, né? Agora, o ser criador que a gente tem como a perfeição, não dá para ser bipolar, né? Mas, né, lá no Velho Testamento, a comparação que se tinha, né, era de um soberano, um rei soberano. Então Deus é mais soberano ainda do que o soberano rei que a gente tem na Terra, que a gente conhece. E o rei que a gente tem na Terra às vezes acorda mal-humorado, né, e fala assim: hoje eu quero que aconteça, né, um espetáculo aqui para mim. Se viessem, né, os bobos da corte, né, fizessem um espetáculo e ele não gostasse, ele mandava cortar a cabeça, mandava matar. Mas aí, assim, é um rei, ok, mas é um ser humano imperfeito. Agora, Deus não dá para simplesmente olhar para a criação dele e falar assim: não gostei, queima, vamos queimar. Não é assim, né? O Deus que fica irado e simplesmente destrói, mata, derruba. Não é bem assim, porque senão ele não pode ser Deus, né? Porque equilíbrio zero. A gente ser desequilibrado, a gente até entende, porque estamos caminhando para a perfeição. Mas um ser que a gente entende como perfeito, não dá para pensar assim, né? Mas só que ainda tem gente que pensa, né? Por incrível que pareça. Mas vamos caminhando aqui. O castigo pela dor, né? A pena de talião e o Deus irascível, né? Que o Hamed vai mostrando para a gente, né? O castigo pela dor, a pena de talião, isso tudo lá no Velho Testamento Moisés vem falando, né? E vem administrando essas situações dentro daquela sociedade complicada e difícil, né, que vivia. Então, até então, faz até sentido ele mostrar para essa sociedade de coração tão endurecido, até por isso, é porque não está dando para ver, mas eu coloquei assim como imagem, né, umas cascas de árvore, né, assim, demonstrando, né, o quão endurecido e ásperos nós estávamos, né, ou estamos ainda, mais ou menos, né, ainda com o coração endurecido como cascas de árvores, mas, obviamente, passíveis, né, de melhoramento. Deixa eu pegar aqui no livro para ler um pouquinho sobre essa parte que ele fala, né, da pena de talião. Deixa eu pegar aqui. Né, ele até diz, né, da onde vem, né, a palavra talião, né? A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor tal qual fizeram os outros sentir. Então, se você fez alguma coisa que desmereceu o outro, fez a família do outro sofrer, chorar, sangrar por aquilo, é justo que você e a sua família também sofra, né, derrame sangue e passe a mesma dor que você fizera o outro passar, a família do outro passar. Agora imagina, né, um familiar teu é irresponsável e faz algo que machuque, que magoe outros familiares. Então você vai perecer da mesma forma, você que não fez nada, não tem nada com isso, apenas é da família do malfeitor, por uma questão de justiça, vai perecer da mesma forma que o familiar do outro. Então, assim, com o olhar de hoje, fica bastante absurdo, mas no passado, assim era a lei, né? A lei mosaica. Olho por olho, dente por dente, significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos, assim, a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos, né? Então, um Deus que punia. Não dá muito para gostar desse Deus para ter amor por ele, né? Só dá mesmo para ter temor.
Então, a gente vai evoluindo dessa forma, pelo temor, pelo medo, né? Pelo medo de passar pela mesma circunstância que eu fiz ao outro, então eu vou evitar de fazer. Era uma forma de educar. A lei de Talião, né, foi o que eu falei agora, né? Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor. Então, dor e castigo, né? Um Deus que pune pela dor, um Deus que castiga, tal qual fizeram os outros sentir. Essa era a ideia de que se tinha do poder divino, caracterizada por atributos profundamente punitivos, né? Um Deus irascível, um Deus todo-poderoso, sim, mas que se ficasse aborrecido, ele fazia e desfazia o seu bel prazer. Mas aí eu coloquei até um sublinhado ali, né? Essa era a ideia de que se tinha do poder divino, né? Mas será que era? Será que ainda hoje ainda tem alguém que pensa, né? Que acredita num Deus irascível? Não sei, né? Mas eu acho que tem, porque pelo que eu, né, ouço, converso por aí, acho que ainda tem algumas pessoas que acreditam nesse Deus irascível, Deus que pune, né? Que se na sua família nasce alguém com uma determinada deficiência muito assim tocante, muito sensível, é Deus punindo essa pessoa. Não dá muito para a gente, né, pensar desse jeito, porque, né, que pai é esse, né, que cria dessa forma? Até mesmo as pessoas menos que não têm tanta cultura se questionam sobre isso, né? Então vamos lá. Um Deus irascível. E Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores, né? Isso aí está em Jó, né? Lá na Bíblia, né? Está em Jó, capítulo 21, versículo 17, né? Mas aí é no Velho Testamento. E Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores. Multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás a luz a filhos. Isso aí falando para a mulher, né? Está no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 16. São algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. Né? Assertivas que formam crenças profundas e assim, depois que elas são enraizadas, né? A gente desencarna, reencarna, mas ainda trazendo e vendo, né? Dependendo, quer dizer, sendo cristão, né? Se nascer num berço cristão, vai de alguma forma ter contato com essas crenças, né? Que são incutidas e depois a gente fica refletindo. Racionalmente, a gente entende que não deve ser, que não pode ser assim, porém, na prática, ainda resta aquela dúvida, né? Não, mas peraí, não, racionalmente eu entendo assim, mas é uma questão de fé. Não, então, na dúvida, não vou fazer. Então, não faz por medo, não raciocina, né? Apesar de que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, mas muitos que estão no meio espírita vêm da fé católica, protestante, né? Vêm de outras denominações, que traz esse pensamento muito arraigado. Né? Quem já nasceu dentro da doutrina espírita, talvez não, mas se em outras reencarnações também frequentou, né, essas doutrinas, traz incutido dentro de si, sim, né, esse pezinho um pouco atrás. Não vou fazer igual aquela questão da manga com leite, né? A gente sabe que manga com leite não tem nada a ver de fazer mal, mas na dúvida não vou beber. Sendo que a gente faz vitamina, né, pelo menos lá em casa, né, a gente faz vitamina de manga com leite, faz sorvete, né, com leite, mas tipo assim, não, estou chupando manga, e depois beber leite ou beber leite, chupar manga vai evitar. Né? Por quê? Porque é uma crença que foi incutida na gente, difícil de se libertar, mesmo a gente com todo juízo e razão, sabendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na dúvida, né, vou botar um pezinho atrás, porque, sei lá, num dia estava calor, você calhou de beber leite, chupar manga e passar mal, mas não foi por causa da junção, foi porque estava calor, por causa disso, daquilo outro. Mas aí nunca se sabe, né? Na dúvida não vou fazer. Então são essas crenças que são incutidas na gente e depois fica difícil da gente retirar, de mudar de paradigma, né? Largar, desapegar de um pensamento, de um entendimento para renovação. Né? Então, vamos continuar aqui, que o raciocínio de Hamed é muito interessante.
né? Cadê? Profundas que somente sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. Então, assim, a gente só se eleva, né? Só consegue alcançar outro patamar sublime se for pelo sofrimento e pela dor. Aí, assim, quase todo estudo que eu faço, eu adoraria trazer os atributos de Deus para a gente se lembrar, porque assim, a gente lembra deles, né? Mas como eles estão lá no início do Livro dos Espíritos, às vezes a gente esquece assim os comentários de Kardec, a resposta certinha que os espíritos deram, mas assim, os atributos de Deus a gente consegue decorar, né? Mas aí, fazendo esse estudo, eu falei assim, ai, que bom, dessa vez eu consegui trazer os atributos de Deus. Porque às vezes eu estou fazendo estudo aqui e fico assim, eu gostaria de botar ali os atributos de Deus, mas não dá para encaixar. Nesse aqui deu. Então, os atributos da divindade, né? De acordo com a doutrina espírita, claro. Deixa eu voltar lá. Pegando um compilado, né, das respostas da questão 10 e 11, que, né, Kardec vai perguntando e aí os espíritos vão respondendo, a resposta dentro dos atributos, né, da divindade, a resposta fica assim, né? O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, porque falta-lhe para isso um sentido. Porém, um dia no futuro, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua imperfeição, e se houver aproximado de Deus, ele, né, o homem, o verá e compreenderá. Porque aqui a questão, Kardec está perguntando, né, se podemos ver Deus, né, como é que faz para ver Deus, para ficar mais próximo, mais palpável, né, a questão da divindade. E aí os espíritos explicam para Kardec, né, que não tem como, na condição evolutiva que a humanidade está, compreender a natureza divina, né? Falta ali para isso um sentido, né? Mas agora no futuro, conforme a gente for evoluindo e deixando de ter, né, de ser mais materializado e os espíritos, né, obscurecido pela matéria, né, e pela imperfeição, e a gente ir se aproximando mais da ideia divina, né, fazendo aquilo que o Pai, né, que é Deus, deseja, aí assim, não é que a gente vai ver Deus, mas vai ter uma compreensão melhor do que é, né, Deus. Aí ele fala, o homem o verá e compreenderá, mas o verá, ele falou assim, o verá para poder entender, mas não é exatamente ver, porque Deus não é um ser, né? Deus é uma ideia. Então, assim, não vai ver, mas vai compreender aquilo que Deus, né, que a ideia divina quer que se faça, assim como os espíritos mais evoluídos. Isso, né, é a resposta das questões número 10 e número 11 do Livro dos Espíritos. Então, assim, está muito lá no início, né, a gente assim, já leu, já releu, já estudou, mas certos detalhes nos escapam, né? Então, continua Kardec, né, no comentário dele. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas, né, o homem, né, confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, ou seja, o homem faz de Deus a sua imagem semelhante, ao invés de ser o contrário, né? Como o homem só tem como paradigma o outro homem, então ele lança para Deus, né, a ideia que ele tem da divindade, que é aquilo que ele vê. Então, por isso, o Deus irascível. Por quê? Porque assim como o homem, né, assim como, vamos colocar assim, como um soberano, né, um rei, né, um soberano ou um imperador, né, algo assim, de uma patente, né, de uma hierarquia bastante elevada, né? Então, assim como ele se comporta, Deus, né, que é a soberania maior, deve ter uns traços disso. Então, por isso, um Deus que fica irado, por isso, um Deus que pune, né? Porque ele confunde com a criatura, é o paradigma que temos, né? Cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, nele o homem, né? Seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme ação, razão. Embora a gente hoje, né, em 2025, que estamos findando, né, não possamos alcançar a ideia de Deus, mas a gente ao menos faz um raciocínio lógico daquilo que
pode vir a ser. Então, a gente já entende que Deus não pode ser um ser que pune, afinal de contas, ele é o nosso Criador, né? Ele não é um ser instável, porque senão ele não poderia ser Deus. Mas isso só a nossa razão hoje nos leva a pensar assim. Naquela época que a gente está falando de Moisés, não teria como pensar desse jeito, né? Não teria como, ainda não tínhamos essa maturidade para pensar, raciocinar assim. Apenas raciocinávamos que é um ser superior, que tem muita força, que tem muito poder. Então, eu tenho que ficar quietinho, seguir ali aquela linha, sem questionar muito, sem pensar, porque senão vou ser punida e vou sofrer. Então, a gente vai caminhando para os atributos. Então, vamos lá. Ei-los, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, se ele é imutável, soberanamente justo e bom, né? Então ele não pode ter essa bipolaridade, né? Essa instabilidade, né? Porque senão ele não será Deus, porque não vai estar dentro dos atributos. Né? E por isso que eu falei que eu gosto, né? Gostaria de trazer todos os estudos esse quadrinho dos atributos, porque todas as vezes que a gente for argumentar que está fora do atributo, né, não pode ser Deus, né? Então tem alguma coisa que não está, que está fora da ordem daquilo ali, né? Mas aí é aquilo que eu falei, a gente lê isso lá no início do Livro dos Espíritos e acaba esquecendo de alguns argumentos, né? Eu estava lendo hoje não, no dia que eu fiz isso aqui, né, de novo, aí eu falei assim, nossa, parece que eu estou lendo pela primeira vez, porque tem coisas aqui dentro da vírgula que eu não estou lembrando que eu li, mas também, né, gente, faz tempo. A gente está estudando de novo, mas já está lá nas questões 500 e pouco, né? Certos detalhes nos escapam. E aí tem aqui o comentário, né, dos espíritos, eles falando, né, do ponto de vista da humanidade, esses são os atributos divinos, porque é o limite que a humanidade consegue abranger. Esse pedacinho, né, o limite que a humanidade consegue abranger, né, ou seja, o limite que ele é eterno, infinito, imutável, quer dizer, tem muito mais atributos, muito mais coisas que a gente não consegue alcançar, né? Esse detalhezinho eu não lembrava, sabe? Que são assim, é o limite que nós, né, a humanidade, conseguimos abranger. Eu não lembrava desse detalhe. Saibais, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a linguagem humana, restritas às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, assim, dentro do que a gente pode conceber hoje, os atributos divinos são esses ali, né? São 6, né? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Né? Então, assim, é o que a gente consegue alcançar, mas, obviamente, ele tem muito mais, né, atributos que a gente, no momento, não tem nem como conceber. Essa daí é a resposta à questão número 13 do Livro dos Espíritos. Mas eu trouxe só para a gente relembrar que não dá para Deus ser irascível, né? Não dá para Deus ser punitivo, porque ele é imutável, imaterial, né? Se ele é imaterial, ele não é humano. O humano é que pode, né, ter essa instabilidade emocional, principalmente se for um humano, né, com pouca perfeição, né? E soberanamente justo e bom. Então, se é um Deus soberanamente justo e bom, ele não pode ser punitivo. A pedagogia dele é diferente, não é de punição, né? É de amor, amar e não sofrer, né? Então, vamos lá. Aí vem Jesus, né, no Novo Testamento, que diz que não vai revogar a lei, mas ele vai fazer algumas adaptações. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus se refere à lei de Talião, ele não revoga, mas ele faz uma adaptação, ele explica, né? Revogando-a completamente, abre aspas, mas ele não revoga, ele faz uma adaptação. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que... Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Fecha aspas, isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Então, assim, não resistais ao mal.
espera aí, gente, se eu for assaltada, eu vou pegar, né, estou aqui com o meu celular, se eu for assaltada, não, tudo bem, leva, olha, tem aqui também isso aqui, tal, tal, tal. É assim que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não resistais ao mal, tipo assim, não bate de frente, né, não fica dando murro em ponta de faca, como minha mãe diz lá, né? Aceita, ok, sem problemas, perdoa, e saiba que lá na frente aquilo ali vai ser resolvido. Porque se a pessoa, né, se há um malfeitor, se ele te fez algum mal, não resista, não fique duelando mentalmente, não procure vingança. Né? É isso que ele está falando, não resistais ao mal, não bata de frente, não queira medir forças, porque o mal por si mesmo, ele se basta e ele se dilui. A ideia é de amor. Então, assim, para você resistir ao mal, você tem que estar o quê? Pleno de amor. E a pessoa só está plena de amor se ela estiver em equilíbrio. Então, assim, a gente precisa buscar, né, o equilíbrio para estar pleno desse amor e compreender e não se permitir se irritar, ficar aborrecido, querer vingança, né? E sim perdoar, o que é algo extremamente difícil, né? Não resistir ao mal. Mas é isso que Jesus está falando, né? Não vai fazer olho por olho, dente por dente. Não vai buscar vingança, não vai buscar o revide, né? Não vai buscar o revide, né? Não resista ao mal, não bata de frente com o mal, né? Faça de outra forma, né? Dê a outra face. A outra face que ele está dizendo é mostre um outro lado, o lado diverso do mal. O contrário do mal é o bem. Então, se aquele ali está, né, propagando ódio, propague o amor. E, continuando, né, longa foi a estiagem dos métodos conectivos pela dor. Contudo, o mestre instalou na Terra o processo da educação pelo amor. Então, assim, Jesus vem para dar uma outra conotação à forma de reagir a tudo isso, né? Então, assim, enquanto Moisés, né, era mais combativo por conta mesmo da necessidade da época, Jesus já vem com uma outra pedagogia. Ok, naquela época era assim, era necessário, foi necessário, né? Tudo vai ser resolvido, mas, porém, agora eu vos digo, vamos fazer diferente. Vamos resolver através do amor. Então, assim, ok, Jesus veio com essa ideia, plantou essa ideia, e a gente está, né, aos pouquinhos, assimilando, trocando a ideia anterior por essa. Né? Um pouco mais antes, né, disso, a gente estava falando, né, que é difícil se desconectar de certas ideias que estão muito enraizadas dentro de nós. Então, Jesus sabe que é difícil fazer isso aqui, né? Modificar, essa modificação é difícil. Então, a gente às vezes fala assim, nossa, mas Jesus veio, né, há mais ou menos 2025 anos e a gente ainda está fazendo isso? Sim, porque modificar paradigmas não é em 5, 6 anos. A gente tem ideias, a gente está aqui falando, né, da manga com leite, a gente sabe que não faz mal, mas a gente às vezes ainda resiste. Por quê? Porque são anos e anos incutindo isso no nosso psiquismo. Como é a superstição? Eu imagino que para vocês não, né? Mas na minha família tinha muito disso, né? Desvira o chinelo porque a mãe morre. Gente, claro que não. A mãe morre por N motivos, mas não com o chinelo virado. Imagino que vocês talvez nem se lembrem mais disso, mas de vez em quando ainda se fala isso lá entre os meus familiares. Desvira o chinelo. É mania, porque a gente sabe que não vai acontecer nada. Mas é mania, mas é uma ideia que é difícil de mudar. Então, assim, se é difícil de mudar certas coisas que são pueris, quem dirá essa não resistência do mal? Quem dirá mudar a ideia do revide? Não, porque fulano fez, ainda mais gente, questão de vizinhança, questão de muro. Eu não falo nem de mim, quer dizer, falo sim, não tem problema nenhum falar. Que eu estou aqui muito bem plena, estou plena, mas vai botar um carro ali no portão para ver se eu não me transformo. Todo mundo sabe, eu me transformo, gente. E assim, são ideias que, né, se eu já tenho a ideia, né, de amar, de compreender, de entender e tal, mas no meu entendimento ainda obtuso, eu penso assim, se alguém estudou para poder tirar a habilitação, em algum momento do estudo foi falado que quando tiver um portão de garagem não pode botar carro. Então, não embique, não faça. Porque assim, aí eu me desequilibro por conta disso.
Então, assim, são coisas que eu não deveria me desequilibrar mais, tentar compreender, né? Mas aí eu penso assim, mas o outro também tinha que compreender, porque afinal de contas ele estudou, né? Mas então, enfim, alguém estudou, alguém não compreendeu, e eu precisaria compreender. Então, assim, aquele que já sabe um pouquinho mais, né, que tem que compreender, aquele que tem, né, um entendimento da lei divina, que tem que compreender. Então, assim, quem tem que se modificar sou eu, e me modificar pela lei do amor, e não ficar duelando com aquele que eu não sei, porque eu não sei quem é o dono do carro, né? Aí eu fico duelando. Então, assim, eu é que tenho que compreender, eu é que tenho que modificar. Não resistir ao mal, né? Então, assim, mas são coisas que a gente vai mudar, que a gente sabe que tem que mudar, mas é gradualmente. Então, assim, isso são coisas relativamente pequenas, porque eu também não vou sair por aí fazendo, né, as loucuras, né? Só mentalmente, mas também tem que policiar. Né, porque pensamento é matéria. Então, assim, se a gente sabe nessas coisas pequeninas, quem dirá nas coisas maiores, né? Mudança de pensamento é gradual, e a gente precisa ter paciência, né? E não esmorecer. Aí vamos lá, amar e não sofrer, né? Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Então, assim, é necessário, né, que a gente tenha essa mudança de paradigma, porque essa mudança de paradigma é a mudança do amor para o amor. O amor, né, como pedagogia, para a gente poder evoluir. A gente não precisa evoluir sofrendo. A gente pode, e Jesus já é isso que Jesus vem martelando, né? Conhecereis a verdade, né? Uma dessas verdades é essa que liberta, né? Que a gente pode evoluir através do amor. A gente não precisa ficar com o espinho travado e ficar pisando para poder se lembrar, né, do espinho ali e curtindo aquela dor, porque assim eu vou evoluir. Não é isso. Isso aí é masoquismo, tem outro nome, né? Aí Jesus já veio, já disse, já mostrou que existem outras formas, a forma do amor para a gente poder evoluir. A dor no imperativo da vida como instrumento pedagógico, estimulando as pessoas a mudanças e a renovações. Então, assim, enquanto a gente ainda não sabe amar, a gente vai evoluindo pela dor. Mas isso aí, Jesus já veio mostrar que, tipo assim, olha, já basta, a gente já estou mostrando para vocês que existe outro caminho. Enquanto vocês não conseguem esse caminho, o caminho é o caminho pela dor, mas ele não é esse caminho da dor não é o único, né? A gente não precisa sofrer, a gente pode evoluir através do amor. Porém, a não aceitação do amor como método educativo para amadurecimento espiritual leva os indivíduos a utilizar-se dos, abre aspas, cilícios mentais, né, fecha aspas, como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem. Então, assim, quando a gente não consegue entronizar que dá para se modificar através do amor, a gente continua usando essa fórmula que já deveria estar em desuso, né, para poder avançar. Né? Ainda continua usando a pedagogia da dor, do sofrimento. Isso aqui, até quando eu estava estudando, me fez lembrar de Joana de Ângeles, porque vai mais ou menos na vibe que ela usa, né? De parar, né, com esses cilícios mentais, né, com essa autopunição, com essa autotortura para poder caminhar. E Hamed diz, né, que quando a gente não aceita o amor, né, como método educativo para a gente poder amadurecer, a gente fica ainda utilizando essas ferramentas que já não deveríamos mais. Mas a gente, né, é claudicante, né, vai com receio, né? E tem também, fica ainda utilizando essa ideologia da exaltação à falta punição, tipo, se eu estou em falta, se eu pequei, né? Se eu errei, se eu cometi um deslize, eu preciso ser punido. Não consegue, tem dificuldade ainda de entender que a divindade não vai te punir por conta disso. Você vai ter que, sim, se responsabilizar pelo que fez ou deixou de fazer, mas essa responsabilização não precisa necessariamente ser uma tortura, ser através da dor. Existem mecanismos para fazer o reparo sem necessariamente ir pela dor. Mas a gente pensa assim, mas como é que a gente, quando vai programar a reencarnação,
a gente escolhe, e inclusive é esse o versículo, né, do Evangelho que trabalha, né? A gente escolhe, às vezes, algumas tormentas, algumas coisas, alguns fardos um pouco pesados, né? Mas aí a gente vê, quando a gente estuda, né, e dá uma refletida com o Hamed, a gente vê que realmente nós é que forjamos, né, e nos programamos, que programamos nosso roteiro reencarnatório e escolhe passar por determinadas situações de certas formas, porque a gente traz ainda arraigada aquele pensamento de que só sofrendo, só passando pela dor, que a gente vai poder reparar ou fazer um ressarcimento ao outro do mal feito, do deslize ou da nossa omissão em uma outra situação. E Hamed diz que não é por aí, né? Cadê? Onde é que ele está aqui? Né? Crenças, ideologia de exaltação à falta, né? Punição. Já é no finzinho, né? É que ele fala, né? Realmente, durante muito tempo, a dor terá função, né, dentro do imperativo da vida, estimulando as pessoas à mudança e à renovação. A dor é um estímulo para mudar e renovar, né? Por não aceitarem que o amor muda e renova, né? E, portanto, vai se utilizar-se dos silícios mentais como meios de suplício e tormento para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta, né, punição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. A importância e o peso, né, das crenças, né, responsabilidade também dos religiosos, né, dos líderes religiosos, né, que ajudam a incutir certas crenças e depois leva-se várias reencarnações para poder modificar, né? Crenças que limitam, as famosas crenças limitantes, né? O amor como método de crescimento reformula ideias e reestrutura os valores antigos, ajuda o indivíduo a sair da posição de vítima, mártir ou pobre coitado, facilitando sua sintonização com correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando. Ou seja, a gente pode evoluir, né, através do amor, não necessariamente da dor, né, se sacrificando. Quer dizer, sacrifício não no sentido de sagrado ofício, mas sacrifício no sentido de se espezinhar, de se torturar. Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas amando, né? Ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. A gente pode, né, se burilar, sutilizar, como ele coloca, né, as energias, né, amando, trocar, né, realmente trocar de paradigma, né, compreendendo. Mas sem a gente, né, ou então desgastar a nossa energia penosamente, fazendo aquele caminho, né, mais duro, né, do sofrimento. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. Ou seja, essa nossa insistência, né, em autopunição, né, em entender que só se evolui sofrendo, né, essa nossa insistência pode seriamente, né, acabar arraigando dentro do nosso psiquismo, né, e se concretizar, e a gente acreditar que é daquela forma e ficar muito tempo, né, desgastando a nossa energia, evoluindo dessa forma, quando Cristo já falou que não é bem por aí, né? A gente pode caminhar, né, evoluir através do amor, né? E aí é a base do Evangelho, né? O trechinho do Evangelho que saiu esse estudo do Hamed, né? Que é, cadê? Lá no capítulo 5, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? E o item 26 traz isso, né? Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas.
Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? É permitido aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Né? Claro que é. Né? Se quem está se afogando, é claro que é permitido se salvar, ou seja, sair daquele atoleiro, daquela tormenta toda, de uma outra forma. Né? E aí eu entendo, né, que essa frase de Jesus esclarece mais ainda, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará dessas crenças limitantes que outrora foram importantes, tiveram seu valor, mas que agora não mais, né? Agora já é a lei do amor. E a lei de Jesus é a lei do amor. Então, que a gente possa, né, em 2026, mudar esse paradigma, né? Inclusive para mim, né, que eu já falei aqui, uma das minhas dificuldades, que eu possa ter mais amor, né, mais entendimento, né? E entender, né, que nem todo mundo entende que o portão, né, dos outros não é para se botar, né, o carro e tal. Enfim, né? Vamos ver, né, se lá em dezembro de 2026, né, quando eu fizer uma outra, se continuar na escala, né, fizer uma outra exposição, se eu vou chegar aqui e dizer, olha, esse item aí, estamos caminhando, né? Vamos ver. Vamos caminhar para 2026, né? Se a gente trabalhar no amor, né? E não mais na dor. Né? Obrigada. Uma boa noite a todos. E até ano que vem. Ano que vem está todo mundo aqui. Inclusive você. Claro. Não vai sair da escala também, não. Então, nós agradecemos a nossa irmã Rosa pelo estudo e, então, né, agradecendo já pela presença durante todo o ano, presença de todos aqui. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez, agradecer a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa, aos nossos espíritos guardiães, nossos espíritos que nos são simpáticos, por todo o amparo, agradecemos pelo auxílio de cada dia, pelas inspirações que nos devotaram, pelos cuidados, e pedimos, querido Mestre Jesus, que possamos continuar assim, cada vez mais empenhados no estudo, empenhados também no nosso progresso moral, empenhados em seguir os teus ensinamentos do amor. Abençoa, querido Mestre, a todos aqui presentes. Abençoe, Senhor, cada trabalhador, cada frequentador desta tua casa e seus familiares. Pedimos, querido Mestre, que nessas festividades de amanhã e dos dias que se seguem, que em todos os lares prevaleça o amor, a ponderação, o respeito mútuo, a paz. Envolve-nos, Mestre amado, com tuas bênçãos de saúde, de bom ânimo, de equilíbrio. Auxilia-nos a todos, envolve o nosso Brasil, os governantes de todas as nações, de todas as instituições. Envolve, Senhor, todos os países do mundo. Que a tua luz, Senhor, teu amor, possa ser a guia para cada um de nós. Fique conosco, nos guie e proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, desejando um feliz ano novo para todos, né? E até continuemos, né?